O paciente já chega para você e fala de cara: seguinte, eu não consigo usar aquela borrachinha que vocês usam para fazer canal. Ou seja, ele está se referindo ao isolamento absoluto. Como que a gente maneja um paciente que chega então para tratamento endodôntico e fala que simplesmente não consegue usar isolamento absoluto? Antes que alguém considere, levante a possibilidade, né, que essa dúvida, com certeza, essa pergunta já é bem esperada. Poxa, e se eu fizer sem isolamento absoluto e fizer com isolamento relativo? Eu coloco fio dental na lima, enfim, eu faço aqui o que for preciso para eu conseguir manejar então o não uso desse isolamento absoluto. É possível? Não. Não existe nada que te dê respaldo para o não uso do isolamento. Você, como profissional, tem obrigação de usar o isolamento absoluto. Não existe papel assinado pelo paciente que vai tirar a responsabilidade de você no caso de alguma intercorrência. E também a gente tem, né, além da própria segurança do paciente no uso do isolamento absoluto, a gente tem todos os nossos critérios, né, de campo limpo, seco, de forma a conseguir um tratamento aí com o melhor resultado, melhor previsibilidade de sucesso possível, certo? Então não existe a possibilidade de não uso do isolamento absoluto, ok? Dito isso, então como que a gente maneja? Né? O paciente já falou que ele tem fobia, que ele já tentou usar, que ele teve, enfim, teve ânsia, passou mal, seja lá o que for. O negócio é o seguinte, a gente tem basicamente aí dois caminhos que a gente pode seguir, tá? Um caminho farmacológico, um caminho não farmacológico. Um caminho farmacológico que pode funcionar muito bem é a sedação, né? Um ansiolítico, o uso de um ansiolítico para aquele paciente, né, durante a consulta. Então isso reduz às vezes aquela ansiedade dele e torna viável, né, de ser manejada aquela fobia ou aquela claustrofobia que o isolamento pode estar gerando, pode estar servindo de gatilho para esse paciente. E isso pode ser controlado dessa forma, é um caminho, ok? Extremamente válido. Um outro caminho não farmacológico e que eventualmente pode até ser tentado antes pelo profissional é o caminho da conversa, né? O caminho da iatrosedação, ou seja, a tranquilização verbal desse paciente. Então, é o profissional conversando, mais nessa conversa, mais escutando quase, né, do que falando. É importante, um dos pontos que a gente pode criar bastante conexão com o paciente, e é muito importante a gente criar conexão com todos os nossos pacientes para um melhor andamento, né, do tratamento, mas especialmente porque considerando, né, a gente considera que todo paciente em maior ou menor grau ele tem ansiedade na hora de fazer o canal. Então, esse paciente, especialmente aí, que já te relatou essa fobia, ou seja, já é esperado que o nível de ansiedade, de estresse desse paciente, só de estar nessa conversa com você ali, já esteja elevado. Então, uma das formas de você manejar isso, né, nessa iatrosedação, nessa tranquilização verbal e criando essa conexão através de uma escutativa. Exemplo rápido, escutativa é você usar as próprias palavras ou expressões que o paciente acabou de usar, né, que seja o paciente, ou seja numa conversa dentro de casa, o seu interlocutor usou, né, para você mostrar para ele de alguma forma, né, dar um feedback para ele de alguma forma, que você está ouvindo, ou seja, é uma pessoa que está sendo ouvida, tá? E é muito importante para o ser humano de forma geral, mas especialmente para quem está passando por um momento ali de ansiedade, saber que ele está sendo ouvido. Então, o paciente te contou alguma coisa, então quando eu tomo café, esse dente, não posso nem colocar o café na boca, que esse dente aqui já, né, estoura aquela dor. Falar, poxa, caramba, né, logo o café, que é aquela coisa que a gente, né, não vive sem. E você dá um feedback para esse paciente, né, mostrando que você está seguindo atento na conversa. Isso é uma forma de você criar conexão. Então, criando conexão, trazendo essa escutativa, tendo empatia por esse paciente, empatia real, na hora que o paciente está relatando, está abrindo esse desafio dele com você, cabe a você ali como profissional, né, ter então essa empatia, se colocar ali nesse lugar desse paciente, né, que é um desafio mesmo que ele está enfrentando, ele não está fazendo graça, ele não está te enrolando, então não adianta você virar os olhos, você às vezes ficar ali inconformado, ficar irritado, porque aquilo está te tomando um tempo a mais, nada disso resolve. Então desenvolva, né? É importante para a gente, é uma oportunidade da gente poder praticar um pouco de empatia real, né? Na hora que ela é necessária,
né? Não na hora que ela é fácil, na hora que ela é necessária. Então, nessa hora, o paciente está com problema, está recorrendo a você e você pode ajudá-lo através de toda a criação dessa conexão. E dessa forma, né, se o paciente ele sentir ali confiança em você, ou seja, você transpassou credibilidade para esse paciente, né, e também demonstrou que você se importa com o bem-estar dele de maneira genuína, muitas vezes é o suficiente para você conseguir dar andamento usando o isolamento, né? Às vezes você pode lançar a mão, como a própria colega relatou, ela lançou a mão de um arco dobrável, explicou para a paciente como é que funcionava. Então, o arco dobrável, ela fez uma sessão mais curta, combinou com a paciente de fazer uma sessão mais curta. Você pode combinar com o paciente, né, de alguma linguagem de feedback ali, ele está com a boca isolada, mas ele pode fazer alguns sinais. Isso tudo pode ser combinado e são pontos que podem trazer mais tranquilidade para o paciente no momento que for falar, poxa, eu tenho uma linha de comunicação aqui, se eu não tiver legal, eu tenho como me comunicar numa boa e a gente encerra aquele procedimento por ali, tá? Então, inclusive esse foi um caminho encontrado por essa colega, que ela conseguiu daí fazer uma sessão mais curta, com o uso de arco dobrável, que o paciente conseguia se sentir melhor dessa forma e conduziu sem o uso de um ansiolítico, por exemplo, tá? Sem, então, um manejo farmacológico. É claro, nem sempre isso é possível, especialmente porque para a gente ter esse manejo não farmacológico é algo treinado diariamente e é algo que vai sendo melhorado por parte do profissional no decorrer da sua carreira. Às vezes a gente está muito no início ou está muito cru ou vai passar por um procedimento que o próprio profissional, você ali como profissional, você tem o seu grau de estresse, o seu grau de tensão, né? A sua própria ansiedade para ser lidada, para ser manejada e nem sempre você vai dar conta e tá tudo bem, tá? Nem sempre você vai dar conta de, então você não consegue nem se tranquilizar direito a ponto de tranquilizar esse paciente que tem essa demanda a mais. E aí, nesse caso, sem sombra de dúvidas, é bastante pertinente, né, o uso de um meio farmacológico para auxiliar aí o manejo desse paciente e fazendo uso sim do isolamento absoluto, tá certo? Lembra de deixar suas dúvidas aqui, deixe seu comentário, compartilha se você já teve um caso desse, compartilha aqui nos comentários. Se você usou uma estratégia diferente, você tem uma ideia diferente, compartilha, a gente sempre soma, né, nesses compartilhamentos. Agradeço a sua companhia, sempre bom ter você aqui e a gente se vê no próximo vídeo.